Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta sexta-feira, 26 de março de 2021. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês que nesta tarde aconteceram dois jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil, dois jogos envolvendo times da Série C, que vão disputar a próxima Série C do Campeonato Brasileiro. Falando nisso, fique ligado aqui no canal, porque nesta sexta-feira ainda tem novidade da Série C do Campeonato Brasileiro, então se você não está inscrito, aproveite para se inscrever. Mas tivemos aí então dois jogos na tarde desta sexta-feira. Vamos ter mais um jogo da primeira fase, a primeira fase encerrando neste sábado. E os times da Série C se deram bem. O Manaus venceu a equipe do Jaraguá, enquanto que o Santa Cruz goleou a equipe do Ipiranga do Amapá. Então eu vou passar para vocês aí quem marcou os gols, e os adversários, os próximos adversários dessas duas equipes. Também vou falar rapidinho sobre o Campeonato Paulista, se o Campeonato Paulista vai voltar mesmo dia 31 ou não. E também já vou fazer uma introdução sobre um assunto de um vídeo que eu vou gravar depois, falando sobre o que aconteceu no Campeonato Potiguar, o que aconteceu lá com a Federação Potiguar, a Federação do Rio Grande do Norte, decidiu fazer com o seu campeonato estadual. Então, vamos começar falando da Copa do Brasil, A Copa do Brasil que teve dois jogos nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Um deles aconteceu lá no estádio de Gilete Coutinho, em Mesquita, onde a equipe do Santa Cruz goleou o Ipiranga do Amapá pelo placar de 4-0. Então, o Santa Cruz aí, que tinha começado muito mal a Copa do Nordeste, venceu a primeira na rodada passada e agora estreia aí na Copa do Brasil com uma goleada de 4-0. É um resultado aí que ameniza um pouco a pressão lá para cima do técnico João Brigatti, nesse início de trabalho. O placar foi aberto pelo Pipico aos 32 minutos do primeiro tempo. O Alan Cardoso aos 43 ampliou, aos 43 minutos do primeiro tempo. Aí aos 24 minutos do segundo tempo o Pipico marcou o segundo dele. E o Chiquinho aos 30 minutos do segundo tempo fechou a conta. Santa Cruz 4, Ipiranga do Amapá 0. Próximo adversário do Santa Cruz será o Cianorte. Esse jogo vai ser no Paraná, mando de campo do time do Paraná. O Cianorte eliminou o Paraná Clube e agora vai aí ter o direito de receber o Santa Cruz com mando de campo. E lá em Nova Iguaçu, Manaus entrou em campo e com o show do Vanilson, venceu a equipe do Jaraguá de Goiás pelo placar de 4-1. E o show do Vanilson já começou aos 10 minutos do primeiro tempo. Inclusive, antes dele marcar o primeiro gol, ele já tinha perdido um gol, aos 6 minutos. Aí aos 10 ele não perdoou e abriu o placar a favor do Gavião. O João Paulo ainda empatou para a equipe goiana aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas aos 34, Vanilson apareceu de novo para fazer 2-1. E o hat-trick do jogador do Manaus foi completado aos 27 minutos da etapa complementar, quando ele fez 3-1. E ainda deu tempo para o Guilherme Amorim, aos 39, fechar a conta e definir a classificação do Manaus. O Manaus que agora vai enfrentar o Bahia, e o mando de campo será da equipe baiana. O jogo vai ser em Salvador, ou na Fonte Nova ou no Pituaçu. O Bahia tem mandado mais os jogos no Pituaçu, então esse jogo deve acontecer por lá. A primeira fase da Copa do Brasil vai chegar ao fim deste sábado, quando o Goianésia jogará contra o CRB. Esse jogo também será no estádio Gilete Coutinho, em Mesquita. Quem passar desse confronto encara na próxima fase a equipe do Paysandu. Falando em próxima fase, se você está vendo o vídeo ainda na tarde dessa sexta-feira, ainda nessa sexta-feira, 9h30 da noite, a segunda fase será aberta, um jogo antecipado da segunda fase. O Corinthians jogará contra o Retrô. Esse jogo vai ser em Bacaxá, lá no estádio onde o Boa Vista manda seus jogos, o campo lá não tá legal. Inclusive o Corinthians já se preparou para jogar nesse tipo de terreno, durante a semana. Então esse jogo vai acontecer lá no campo do Boa Vista. Inicialmente ele aconteceria na Neoquímica Arena, mas como o futebol no estado de São Paulo ainda segue, paralisado, essa partida foi transferida para Volta Redonda, O Corinthians ia fazer dois jogos em Volta Redonda, ia jogar contra o Mirassol na terça-feira pelo Campeonato Paulista e depois jogaria contra o Retrô na sexta pela Copa do Brasil, só que a Prefeitura de Volta Redonda vetou os jogos da Copa do Brasil lá, O Corinthians pôde mandar seu jogo contra o Mirassol pelo Paulista lá, o Palmeiras jogou contra o São Bento lá em Volta Redonda, só que daí os jogos da Copa do Brasil, a Prefeitura de Volta Redonda vetou, Então, a CBF mais uma vez teve que transferir esse jogo, Esse jogo passou então para o estádio lá do Boa Vista, lá em Bacaxá. Então, Corinthians e Retrô abrindo a segunda fase da Copa do Brasil nesta sexta-feira, Sempre é importante lembrar que essa segunda fase ainda é jogada em partida única, Porém, diferente do que foi a primeira fase, não tem mais a vantagem do empate para a equipe visitante ou, melhor colocada no ranking da CBF. Se houver empate,
o classificado vai ser definido nos pênaltis, né? Então, agora, a partir dessa segunda fase, temos aí a possibilidade de vermos vaga sendo disputada nos pênaltis. E aí você se pergunta, aí quem passar vai pegar quem? Bom, não sabemos ainda, porque na terceira fase haverá um novo sorteio, né? Porque é na terceira fase que entra as 8 equipes brasileiras que estão na Copa Libertadores da América, né? Que é o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Internacional, o Grêmio e o Atlético Mineiro. São essas 8 equipes, mais o Atlético Paranaense, que foi nono colocado do último Campeonato Brasileiro, o Ceará campeão da Copa do Nordeste, o Brasiliense campeão da Copa Verde e a Chapecoense campeã da Série B. Então todas essas 12 equipes vão se juntar às 12 equipes que avançarem para a terceira fase, aí será feito um novo sorteio para definir esses novos confrontos. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o futebol de São Paulo, né? Eu citei agora que a São Paulo não está podendo receber jogos. Inicialmente, esse veto, né, essa proibição de jogos seria até o dia 30, né, mas muito ingênuo quem acreditou que o governo de São Paulo não iria prorrogar, né, não ia estender essa fase vermelha para o futebol, e estendeu, né? Hoje foi o vice-governador, o Rodrigo Garcia, anunciou que essa fase vermelha no estado de São Paulo foi estendida até o próximo dia 11, né, dia 11 de abril, portanto, sem futebol no estado de São Paulo até o próximo dia 11. Né? A federação, inclusive, não sei se confiando no governo do estado ou blefando, mas já tinha marcado jogos da Série A2 e da Série A3 para o próximo dia 31, né? Para o próximo meio de semana. Vai ter que refazer a tabela, porque os jogos de futebol no estado de São Paulo seguem paralisados, proibidos até o próximo dia 11 de abril. E eu não ponho minha mão no fogo, eu acredito que esse veto, né, a partida de futebol vai se estender até o mês de maio, né? Vamos aguardar. Mas eu não acredito que essa paralisação já vai acabar no dia 11, não. É muito difícil acreditar aí nesses pronunciamentos do governo de São Paulo. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Norte, né, a Federação Potiguar perdeu a paciência com o governo local e simplesmente decidiu encerrar o Campeonato Potiguar. Isso mesmo. Ontem saiu um comunicado, né? Eu fui ler esse comunicado no final da noite, por isso nem gravei vídeo, mas saiu um comunicado, né, falando aí, informando que o Campeonato Potiguar de 2021, né, de acordo com a federação, foi cancelado. Não vai mais rolar jogo, né, não, as partidas que aconteceram não valeram de nada, então não vai acontecer mais jogos do Campeonato Potiguar. Eu estou preparando material, eu estou colhendo mais informações para preparar um vídeo, né, só para falar dessa situação do Campeonato Potiguar, né. Eu vou colher mais informações, vou saber se já houve alguma reviravolta nessa história, né? Se a federação voltou atrás, se cogita fazer o campeonato novamente mais no segundo semestre. Então eu vou apurar melhor essas informações para posteriormente estar trazendo um vídeo aqui para vocês. Para a gente fechar o assunto do campeonato estaduais, na sexta-feira passada, né, há uma semana, eu gravei um vídeo, né, falando da situação de cada campeonato estadual lá, na época, né, naquela ocasião, como eles estavam há uma semana. E nessa sexta-feira, né, coincidência, evidentemente, o Globo Esporte também publicou uma matéria no seu portal, bem parecida, né? Falando aí das situações dos campeonatos estaduais e já atualizando a situação aí do Rio Grande do Norte. Né? Então quem for acessar o Globo Esporte, veja lá que é uma matéria bem parecida da que eu fiz aqui no canal uma semana atrás. E se você quiser também ver a matéria aqui no nosso canal, é só acessar aqui nossas playlists, né? A playlist estadual, que você vai ver também esse vídeo, né? Bom, pessoal, então por enquanto eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Eu estou na expectativa das informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, que nós vamos ter novidades nessa sexta-feira. E assim que sair essas novidades, eu publicarei outro vídeo para passar tudo para vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!